Foda-se o roteiro, porque Parasita ganhou de melhor filme! É tipo o Cometa Halley, uma vez a cada 70 anos o melhor filme ganha o prêmio de melhor filme. Tem que ter livro no nome? Olá, olá! Como prometido, hoje falaremos sobre um assunto muito especial. E não é o cãozinho ali. Vamos falar sobre Courtney, Kim, Chloe, Kendall e Kylie. Vamos falar sobre Os Meninos da Rua Paulo e O Senhor das Moscas, vistos a partir da perspectiva de Johan Huizinga com o lúdico. Mas antes de falar sobre esse homão da porra chamado Huizinga, vamos falar o que cada livro traz para a brincadeira. O Senhor das Moscas, as crianças estão a todo momento brincando. Elas brincam de fazer assembleia, elas brincam de caçar, elas brincam de fazer guerra, elas dançam, elas cantam. Elas brincam de matar no final. E é claro, exatamente por serem crianças, isso traz uma conexão muito direta com a temática do lúdico, com a brincadeira, com o jogo. E o grupo do Jack cria rituais, festas, danças para comemorar e para representar os grandes feitos de guerra dos meninos. Já em Os Meninos da Rua Paulo, não só as crianças estão a todo tempo brincando, uma própria brincadeira é o centro da história. A competição pelo terreno baldio no meio de Budapeste, o Grund, é o lúdico, o faz de conta de duas nações guerreando. É claro que é uma guerra de brincadeira. E também na Rua Paulo, os adultos vivem um mundo paralelo ao das crianças. As crianças têm pouco contato com os adultos, mesmo estando no meio da capital da Hungria. E o mais interessante de tudo, na minha opinião, é que o Ferenc Molnar, ele praticamente desenhou o que é um jogo pra gente. Dá uma definição tão clara, tão bem feita e tão sutil que além de elegante, ela é muito didática. O Grund, o terreno baldio, ele é isolado no tempo e isolado do espaço. Ele é literalmente um espaço no meio da metrópole, completamente isolado de todos os prédios da modernidade, em que não existe nada além de terra, madeiras empilhadas e crianças brincando. Isolado no tempo, porque as crianças vão para o terreno baldio quando acaba a escola e voltam assim que começa a escurecer. Descolado da vida cotidiana. Ele é descolado de Budapeste. É quase um mundo paralelo. E quando as crianças estão no Grund, elas deixam de ser simples crianças. Elas se tornam oficiais do exército, soldados, membros de uma sociedade secreta. E apesar de elas saberem que aquilo tudo é faz de conta, é tudo uma grande brincadeira, elas tratam essa brincadeira com uma seriedade digna dos adultos em seus assuntos muito mais cotidianos. A seriedade dessa brincadeira que o Grund mostra, ela é tão grande que existem regras, quase uma constituição. Existe a hierarquia militar e existe também o decoro político e a honradez e a ética. Tudo isso forma um código de conduta para estar dentro do Grund. É como as regras de um jogo de tabuleiro, em que apesar de existirem os trapaceiros que tentam burlar essas regras, elas nunca são desrespeitadas, no sentido de que elas sempre são consideradas válidas. É muito melhor ter um trapaceiro entre a gente do que um desmancha-prazeres, uma pessoa que não acredita no jogo, que fala que aquilo tudo é uma besteira. Aquela pessoa chata, quando você está jogando, ou um jogo de tabuleiro você quer ganhar, ou quando você está jogando um videogame e você morre várias vezes no chefão, aquela pessoa chata chega e fala: mas por que você está ficando tão nervoso? Isso é só um jogo. E o aspecto matador para mim é que Os Meninos da Rua Paulo representa as duas principais faces do jogo, segundo o nosso querido historiador Huizinga, que é a luta por algo e a representação de algo. Eu tava editando quando percebi que falei algumas merdas, então aqui vai a correção. A luta pelo Grund e a representação da guerra. Mas espera lá, como tudo isso se encaixa no conceito de jogo? Bom, eu estou usando o livro Homo Ludens do Huizinga. O Huizinga é um historiador e filósofo, medievalista sobretudo. E nesse livro ele apresenta uma filosofia da história em que ele vai falar sobre o jogo, o lúdico, a brincadeira como o substrato da cultura. A cultura, em seus primeiros estágios, apresenta aspectos lúdicos. Ela se assemelha muito com o jogo. E isso se reflete na política, no direito, na guerra, nas instituições religiosas, nas tradições. Isso está relacionado também com o conceito de festa. E é a partir desse aspecto lúdico da cultura que a gente percebe a função social do jogo, de
criação de grupos, de empatia, de tradições, esse tipo de coisa. Eu sei que o Huizinga hoje é considerado um pouco ultrapassado. Afinal, ele foi uma das primeiras pessoas que falou sobre a questão do lúdico, e ele escreveu esse livro antes do fim da Segunda Guerra Mundial, então já faz muito tempo. Existem vários historiadores e vários antropólogos, filósofos que hoje falam sobre a questão do lúdico. Na academia geralmente se fala que se você só tem uma fonte, você não tem nenhuma. Mas isso não é academia, isso é um vídeo no YouTube. Então, Johan Huizinga será a minha base. E tudo aquilo que eu falei sobre o Grund está presente no Huizinga. E o que ele fala? Que o jogo é limitado, o jogo acontece apenas dentro do tabuleiro. É um círculo mágico em que tudo se passa naquele lugar. E ao mesmo tempo ele também é limitado no tempo, ele tem uma hora de acabar. O jogo não continua ad infinitum. E mesmo jogos de videogame, pelo menos os bons jogos de videogame. Voltando, o jogo ele se esgota em si. Ou seja, o único motivo de estar jogando é por estar jogando. É pela emoção de competir e pela possibilidade de vencer. E como o jogo se esgota em si, o mundo cotidiano ele é um mundo à parte. O jogo ele é completamente isolado, ele cria uma realidade paralela. Ele fala que o jogo ele se apresenta no limiar entre a realidade e o faz de conta, porque ao mesmo tempo em que todo mundo sabe que aquilo não vai levar a nada, porque afinal ele se esgota em si próprio, também existe aquela seriedade presente nos meninos, de realmente acreditar naquilo por um segundo, em que o faz de conta e a imaginação se torna realidade. E claro que isso é muito bonito, porque muita coisa pode ser encaixada no conceito de jogo. Ler um livro, o livro ele é um espaço físico limitado. Ele tem um meio, ele tem um começo e tem um fim. E a mesma coisa, o cinema, você vai ao cinema porque é quase um lugar ritualístico. E quando você está assistindo um filme, um bom filme, você se deixa perder e você acredita naquela verossimilhança. E apesar de você saber que é tudo mentira, que é tudo ficção, a ficção se torna mais forte do que a realidade. E a mesma coisa vale para o ritual religioso, um espaço sagrado como um círculo mágico. E é claro, o último elemento que o Huizinga fala como central é essa definição de regras. E é exatamente o que eu falei, as regras podem ser trapaceadas, mas nunca ignoradas. E se você pensar bem, não é apenas os meninos do João Paulo que apresentam uma definição muito boa de jogo. O próprio William Golding faz isso, mesmo que involuntariamente no Senhor das Moscas. Afinal, os meninos estão presos numa ilha. A ilha é isolada no tempo e no espaço. No espaço é uma questão óbvia, né? Eles estão completamente separados do continente e de todos os acontecimentos da civilização, da guerra, né? Da vida cotidiana, dos adultos. Mas eu também acho que eles estão, de certo modo, isolados no espaço, porque eles não têm uma noção nem mesmo de quanto tempo já se passou que eles estão presos na ilha. Eles têm a esperança de que um dia aquilo vai acabar, e aquilo realmente acaba. E olha só que interessante. Eu vou falar como isso acaba, porque, enfim, já basta 2 vídeos com spoiler. E é claro que também existe aquela questão, né, que as duas faces principais do jogo são a luta por algo, ou nesse caso, pela dominância, pela liderança dos meninos, entre o Ralph e o Jack, e também a representação de algo. E aqui, no Senhor das Moscas, isso se apresenta com as danças, com os rituais, com aquelas festas em que uns meninos se fingem de porco e os outros representam os caçadores logo após uma caçada bem sucedida. Eu esqueci de falar, mas essas duas faces do que o jogo é, também estão presentes no Huizinga. E um outro detalhe que também eu acho muito interessante, e aqui é só um detalhe mesmo, é só uma vírgula que eu tenho a acrescentar. Que os meninos, né, do grupo do Jack, conforme eles vão entrando, né, naquele processo de brutalidade, eles acabam usando pinturas de rosto e eles tiram as roupas para, enfim, ficar parecendo com selvagens, né? E a descrição que o William Golding usa, deliberadamente, é máscaras. Eles utilizam máscaras. E também não existe nada mais lúdico do que a máscara. Afinal, a máscara é um símbolo do teatro dionisíaco, principalmente. E o que é o Dionísio? Senão o deus da arte, do vinho, né? Da libidinosidade, da lascívia. Você acha que é só isso, meu querido? Que esses livros não têm mais nada em comum?
Que nada! Esses livros são Ruth e Raquel! Raquel! Nos dois livros, as crianças são usadas como um microcosmo da sociedade, para a partir delas, dos seus conflitos e de suas personalidades, em que encarnam arquétipos sociais e políticos, falar do macrosocial. Ambos os livros acabam discutindo questões como política, guerra, natureza humana. Senhor das Moscas, a gente já falou em uns outros vídeos. De novo, vai assistir, aperta o sininho, se inscreve, comenta. Quero fazer vídeo lendo comentários para apresentar opiniões contrárias a mim. Então vai, comenta! Enquanto isso, em Os Meninos da Rua Paulo, as crianças elas formam uma sociedade secreta. A Sociedade do Betume, que é para mim a melhor história secundária de todas. É divertidíssimo, é muito engraçado. O capítulo em que a gente descobre sobre a Sociedade do Betume, em que é um mesmo capítulo em que um professor toma o bem comum, o bem público daquela sociedade, que é um monte de betume que o presidente tem que ficar mastigando para manter amolecido. Isso eu também acho uma metáfora lindíssima para o que é uma república. E a Sociedade do Betume ela é utilizada pelo Ferenc Monda para falar de tomadas de decisões, de representação política, de partidarismo, de democracia e, como eu falei, representado pelo Betume sobre o bem comum, sobre a república. E quanto à questão da guerra, é a história principal, que é essa disputa pelo Grund, pelo terreno baldio, que trata dessa questão. Nos Meninos da Rua Paulo, a guerra tá mais relacionada com guerras de independência e outras guerras da história da Hungria. E outra coisa que acaba conectando os dois livros é que eles acabam falando do jogo como um elemento de coesão social. Os Meninos da Rua Paulo está representado na Sociedade do Betume, nos dois grupos de meninos, na empatia e na amizade que eles criam, enquanto no Senhor das Moscas isso está relacionado com os rituais feitos para o monstro. Mas peraí, vamos com calma. Do jeito que eu estou falando, parece que os livros são basicamente iguais. Eles só mudam o contexto. É aqui que nós descobrimos o maravilhoso mundo da literatura comparada. Porque as diferenças entre os dois livros é o que faz a gente ter uma leitura mais interessante de ambos, inclusive. Eu diria que, apesar de tratarem dos mesmos temas e de terem vários pontos em comum, eles são livros praticamente opostos. Apesar de ambos falarem de guerra, um da Segunda Guerra Mundial e outro das guerras de independência, os livros têm visões muito diferentes sobre a guerra. E, mais uma vez, eu vou ter que dar uma contextualização histórica. Enquanto O Senhor das Moscas está no contexto de revisionismo do que é a civilização e do que é, enfim, a Europa, onde a Europa quer chegar, o Ferenc Monda escreveu Os Meninos da Rua Paulo antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ele não viu o que o Golding viu, os horrores da guerra total, os horrores do Holocausto. Ele ainda acreditava na guerra como uma experiência nobilitante, engrandecedora e principalmente como uma experiência lúdica. A guerra até o século XIX ela é extremamente romantizada. Aquelas guerras meio fantasia, Senhor dos Anéis medievais, completamente inspirado nos códigos de cavalaria e nas lendas do Rei Arthur. As guerras napoleônicas ou guerras de independência, que tem em si a questão da nacionalidade e de uma busca por liberdade. E a guerra era praticamente um teatro, ou realmente um jogo, se você quiser. Existiam uniformes muito bem definidos e que esses uniformes não eram os uniformes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eles eram cheios de plumas, de capas e cores. É um negócio espalhafatoso e bufante. E junto com esse modelito maravilhoso, existiam códigos de conduta muito bem definidos. No período medieval, esse código de conduta estava relacionado com o ideal cristão e com os códigos de cavalaria. Com a transição para a Idade Moderna, esses códigos eles se transformam no direito internacional, nas relações internacionais. Eles eram praticamente regras de jogo. Eles garantiam uma reciprocidade de direitos e a garantia de que tratados e acordos seriam respeitados. A guerra estava ligada à virtude da justiça. E existiam também várias cortesias para com o inimigo. As batalhas eram sempre definidas em conjunto e anteriormente à execução, em um local e uma data específico. E era considerado de bom tom deixar que o inimigo decidisse onde seria o terreno.
Mas essa cortesia, ela era muito maior do que simplesmente o agendamento de lutas. Ela se apresentava também como uma própria competição, em que um inimigo presenteava o outro com presentes cada vez mais fantabulosos, para que se mostrasse como um presente de que nós podemos abrir mão disso, nós temos recursos, nós somos ricos e nós não nos importamos de perder isso para você. Todo esse contexto, ele é substrato, mas ele também é consequência de uma noção de vida heróica, em que um guerreiro é um nobre, ético, corajoso, belo. Essa vida heróica, esse código de conduta também, ele é muito personificado nos cavaleiros, né, arturianos, enfim, dos cavalheirescos e os samurais. E se a gente considerar o duelo individual, aquilo mesmo que o Tyrion fazia em Game of Thrones, de a trial by combat, um julgamento por combate, em que apenas duas pessoas vão lutar e quem perder representa a derrota de todo o resto. Isso era muito comum na Idade Média e também isso continua com duelos ao longo de toda a Idade Moderna, até o final do século XIX. Esses duelos individuais, eles eram praticamente uma definição de círculo mágico também. As lutas não poderiam passar daquele espaço delimitado, as regras deveriam ser iguais para todo mundo. Inclusive, uma coisa muito interessante, que mulheres poderiam participar de julgamentos por combate, elas poderiam guerrear também. E daí, nesse caso, para tentar conseguir alguma paridade de luta, os homens eles ou ajoelhariam e não teriam como se movimentar direito, ou então lutariam apenas com uma mão. E por se aproximar desse contexto que o Ferenc Monnar acaba reforçando o potencial para a bondade do ser humano. Mas tudo isso é jogado para escanteio já no final da Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é só um golpe de misericórdia para a noção da guerra heróica, porque a Europa começa a presenciar a guerra total. Agendamento de batalhas? Não, é muito mais fácil fazer uma emboscada e atacar as pessoas no meio da noite, quando elas não estão esperando. Ou então dar um golpe matador quando o adversário não tem mais munição. A guerra total traz um completo desprezo pelo direito internacional. E o nazismo leva isso à enésima potência. Não desprezando só seu adversário, que é uma coisa impensável na guerra heróica, porque existia um respeito mútuo, mas também desprezando a própria humanidade. Atualmente as coisas chegaram a tal ponto que o sistema de direito internacional deixou de ser reconhecido ou respeitado como a própria base da cultura e da vida civilizada. A partir do momento em que um ou mais membros de uma comunidade de estados praticamente negam o caráter obrigatório do direito internacional e quer na prática ou em teoria proclamam os interesses e o poder de seu próprio grupo, nação, partido, classe, igreja ou o que seja for, como única norma de seu comportamento político, o que desaparece não é apenas o derradeiro vestígio de um imemorial espírito lúdico, é também toda e qualquer exigência de civilização. A sociedade desce ao nível da barbárie e a violência original readquire seus velhos direitos. E é por isso que eu queria trazer um terceiro vídeo falando sobre o lúdico com o Senhor das Moscas. E se você lê esses dois livros, independente da ordem, porque eu li um depois o outro, mas eu sugeriria para você ler primeiro Os Meninos da Rua Paulo e depois O Senhor das Moscas, que essa semelhança tão grande entre os dois, mas principalmente esse contraste que os dois apresentam, é como passar por esse processo de desilusão, de perda de inocência, a transição da guerra romântica para a guerra total da modernidade. Um sentimento muito parecido que eu senti recentemente foi assistindo Jojo Rabbit, que, spoiler, os spoilers vão ficar em preto e branco, você pode ficar tranquilo, assim que acabar a tela volta ao normal, é só mutar e fica tudo certo. Aquela cena já no final de Jojo Rabbit, quando o Jojo está no meio da batalha, que tá dos aliados tomando a cidade em que ele mora, em que ele começa a ver as pessoas com quem ele convivia e que eram pessoas boas no final das contas, morrendo por causa da guerra e se tornando selvagens, com armas na mão e sangue nos olhos de matar. Querem vídeo de Jojo Rabbit? Eu super toparia fazer. Não só para falar da questão de lúdico, que eu também acho muito presente, mas para falar com a semelhança com as fábulas e os contos de fadas, que é outro tema que eu adoro. Mas o mais interessante dos Meninos da Rua Paulo, principalmente, é que o Ferenc Monnar, apesar de fazer todo esse processo, né, de acreditar na guerra romântica, ele já começa a perceber os primeiros sintomas dessa transformação que a modernidade está trazendo.
A modernidade traz diversas mudanças que o Ferenc Mondar interpreta como uma perda de ludicidade e, como consequência, uma perda de inocência também. A Guerra Total é só mais uma dessas mudanças. E de novo, spoilers, preto e branco, muda, assim que as cores voltarem para este mundo, você pode desmontar o vídeo. O final é triste. O livro é engraçadíssimo, o livro é muito bonito, é super divertido, é super pra cima, você se sente bem enquanto tá lendo. Mas o final é triste, porque não só o Nemetschek, que é o garoto mais honroso, mais virtuoso, o soldado mais abnegado e que traz a maior lealdade e o sentimento de fraternidade pungente, não só o Nemetschek acaba morrendo por causa de um resfriado qualquer, porque ele era pobre, não tinha e não tinha dinheiro para um tratamento decente, como também os dois grupos, não só os meninos da Rua Paulo, mas também do Chicoate, que fica brincando no Jardim Botânico, ambos os grupos perdem seu espaço de brincadeira por causa dos adultos. Os adultos arrancam das crianças esse último espaço de ludicidade no meio da cidade modernizada. O Grund ele vai deixar de ser terreno baldio para se transformar num grande conjunto de prédios. E no Jardim Botânico, os seguranças expulsam as crianças porque elas não podem mais ficar brincando ali. Os adultos são os desmancha-prazeres que desprezam as regras básicas do jogo. Pronto, pode voltar ao vídeo. Mas se essa desilusão ela está presente no final de Os Meninos da Rua Paulo, no Senhor das Moscas, ela é a base do livro. E essa desilusão ela se torna quase cínica em sua ironia. Porque um dos elementos mais interessantes é que o Golding ele cria uma relação, uma conexão entre militarismo e arte. E aqui, enfim, a arte você pode entender o jogo, o lúdico, com os meninos do coro. Os meninos do coro, que são o grupo do Jack, são os selvagens, são os militarizados, representam o pior da essência humana. O que é muito interessante porque o Huizinga não só fala da música como o elemento lúdico mais puro, em que você mais se perde enquanto você está escutando, e que é mais descompromissado com todo o resto, como também tem sua função ética. Cada melodia, cada tom e cada atitude na dança representa alguma coisa, revela ou retrata alguma coisa. E conforme a coisa retratada, seja boa ou má, bela ou feia, assim também a música será qualificada. O Huizinga também fala da propensão da música em criar grupos. Veja os movimentos como o punk, o grunge e até a fanbase das divas do pop. E essa ironia está muito bem colocada, porque o que o Huizinga fala sobre a modernidade, e principalmente no nosso período de século XX, é que aos poucos o aspecto lúdico ele vai sendo cada vez mais perdido ao longo do tempo. Ele vai sendo substituído por um falso jogo. Ele chama isso de puerilismo. O puerilismo é um escotismo esvaziado, são gritos de guerra, sensacionalismo, utilização de símbolos, a substituição dos valores políticos por valores clubistas, de exclusão, xenófobos e um desprezo pelas regras. E se a gente considerar o nazismo como um elemento pueril, o desprezo pelas regras é o desprezo pelo direito internacional, que a gente já leu aqui. Então, nesse sentido, fica muito interessante, porque a questão que a gente tem que se perguntar com relação ao lúdico e o Senhor das Moscas é: será que então todos os elementos de jogo que estão presentes no livro estão esvaziados? São simples elementos de puerilismo? Esse elemento de desprezo pelo outro e pelas regras? Desprezo pelo jogo em si? Porque afinal, as danças e os rituais que são feitos pro Senhor das Moscas, para a cabeça de porco, após a caçada, em que os meninos representam papéis e esses papéis eles acabam sendo utilizados para uma coesão do grupo, a dança, o canto, a brincadeira de assembleia, tudo isso também é esvaziado? Ou será que para os meninos aquilo tinha algum significado, apesar de tomar matizes terríveis? E assim, vou deixar para vocês porque eu realmente não sei responder. Será que o Golding, ele queria dizer que tudo perdeu o significado
que, enfim, todos os elementos de pureza e de lúdico se tornaram parte desse puerilismo que o Huizinga fala? Ou será que os meninos realmente estavam brincando? Aquilo realmente era um jogo autêntico. E a todo momento eles não deixaram de jogar. Aquilo era realmente uma brincadeira que foi levada às últimas consequências. E que, spoiler, quando os adultos chegaram na ilha, o jogo foi interrompido por mais um desmancha-prazeres. Pensa no que cada coisa quer dizer. Porque isso vai te dizer muito sobre o que você acha que o ser humano é. Porque a primeira opção te coloca numa posição mais historicizada, em que é uma questão de contexto. O contexto da modernidade, ela esvazia as coisas. Ela torna as pessoas pueris, esvaziadas de lúdico, de pureza. Agora, a segunda interpretação, se os meninos realmente estavam brincando de forma autêntica, então você escolheu o discurso do Golding, de que a natureza humana, a essência humana, pode ser cruel. Então é isso, muito obrigado. Esse vídeo foi tremendamente difícil de fazer. Vocês não acreditam. Eu tive que reler o Huizinga várias vezes os capítulos, porque fazer esse roteiro não foi nada fácil. Eu tentei fazer sem roteiro primeiro, não deu certo. Ficou uma bosta. Mas finalmente aconteceu. Estou muito feliz. Por favor, compartilhem, porque assim, quando dá esse trabalho, é muito bom ver esse reconhecimento, sabe? Apesar de tudo, eu me diverti muito fazer. Se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho, compartilha, mostra pros amigos. Não precisa compartilhar no Facebook, eu entendo, né? Dá uma vergonha, mas tipo, você conhece aquela pessoa que gosta de ler, pronto, mostra pra ela. Aquela pessoa que gosta de história, pronto, mostra pra ela. Eu falo bastante coisa de história aqui, afinal de contas, minha formação é essa, né? Se eu for falar de literatura sem historicizar as coisas, qual é a graça? Então, é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E Parasita ganhou!